Macaé em Foco, diretamente aqui da Câmara de Vereadores de Macaé, com o vereador Igor Sardinha. Pedi para abrir aqui, a cinegrafista abriu o visual. Igor, mais uma vez aqui no nosso programa, Macaé em Foco, que está um pouco carente da sua presença, que você está apresentando o debate-papo, ou então no Macaé em Foco especial, aquele formato Roda Viva, mas hoje de volta aqui às nossas entrevistas pontuais. Igor, um prazer tê-lo no programa, e eu já vou abrir o programa com uma coisa que todo mundo pergunta, que foi um assunto que até você falou, a repercussão foi gigantesca por tudo que aconteceu, que foi a questão daquela manifestação em frente à prefeitura, você como vereador fiscalizador presente, teve uma deputada também, e acabou virando um princípio de confusão, mas um manifesto legítimo da população, certo? Pedro, antes de mais nada, agradecer a mais um convite pela participação no programa, porque sempre que a gente participa, a gente tem um retorno fantástico, população sempre acompanhando o programa e levando informação para dentro de casa. Isso é importante para a gente que faz política, que representa essa população aqui no Legislativo. Na realidade, Pedro, aconteceu essa manifestação, uma manifestação restrita aos servidores da área de saúde de Macaé, e você que acompanha aqui diariamente as sessões na Câmara de Vereadores, você é sabedor da luta que desde o início dessa legislatura a gente vem fazendo acerca dos direitos dos servidores públicos do município de Macaé. Eu, sem medo de errar, eu posso dizer para você que nunca houve um governo que tratou tão mal o servidor público municipal. Trata mal nas condições de trabalho, trata mal no respeito aos direitos. Hoje o servidor público, Pedro, ele trabalha sem saber quanto que ele vai receber no final do mês, porque a cada mês é uma surpresa diferente, são cortes ilegais sendo feitos e sem diálogo, e acaba que quando isso acontece, depois de muitas tentativas, tanto dos servidores de maneira direta, quanto também tentando colocar o legislativo quanto intermediador, quantas audiências públicas fizemos aqui e que não tiveram representantes do governo, enfim. Depois de tantas tentativas de diálogo e ausência de debate, depois de tantas tentativas de diálogo mal sucedidas, de ausência nas audiências públicas, você vê um servidor público utilizando da arma que é se manifestar, que é ir para a rua, que é chamar a atenção da sociedade pelos atropelos que vem acontecendo. Então a saúde foi reivindicar direitos, e eu, enquanto legislador, fiscais das leis, solidário a essa manifestação, eu me fiz presente na manifestação da semana passada. A manifestação foi extremamente pacífica, Pedro. A manifestação, ela percorreu ali a Rua da Praia, deu a volta, foi para frente da prefeitura. O princípio do que poderia se transformar numa grande confusão, mas que nem chegou a tanto, foi porque os servidores queriam entrar nas dependências da prefeitura, ali naquele saguão, e no passo, e na realidade foi formado um cordão ali de isolamento pela Guarda Municipal, a quem aqui eu mando meu abraço, cumpriram de maneira com o papel deles, com as ordens que foram dadas para eles, e aí os servidores não conseguiram entrar no passo. Uma pessoa que se apresentou como chefe da segurança ali do Aloysio acabou sendo o intermediador dos manifestantes com o governo, e acabou que o clima ficou daquele jeito e depois se transformou em frustração, porque ninguém do governo, mais uma vez, recebeu os servidores da saúde. Tudo isso sendo que, no início da manifestação, o prefeito apareceu na janela do quarto andar e todo mundo viu ele lá em cima, e depois a informação foi de que ele não... Aí depois a informação de que ele não estaria mais lá, nenhum secretário apareceu. E aí ficou agora ter uma tentativa de agenda para depois do carnaval, algo pré-agendado. Então, eu vou até te fazer uma pergunta que as pessoas também me perguntaram. Você, enquanto vereador, você tem acesso à prefeitura, como qualquer cidadão. Você, como vereador fiscal do Executivo, você tem acesso. Enfim, a população, principalmente quem é servidor, também
tem acesso, mas teve, como estava confuso, foi feito o isolamento, enfim. Aí você falou, nenhum ente da prefeitura, a não ser o segurança, enfim, apareceu, nenhum secretário da pasta competente ou de qualquer outra pasta, nem prefeito, aí o prefeito não tem relação com o vice-prefeito, também o vice-prefeito não aparece, enfim. Então, o servidor, ele fala com quem? Essa é a pergunta que fica, porque foi o que mandaram para mim pelas redes sociais, pelo Facebook, WhatsApp, meu, enfim, perguntando com quem que a gente conversa dentro da prefeitura. Essa é a pergunta que mais fez para mim, você interlocução direta, pelo fato de ser vereador e fiscalizador. Mas e dentro do executivo? Se o prefeito não pode atender, enfim, pode ter tido algum problema, enfim, ou estava resolvendo outras questões, a gente entende as ocupações de cada um. Mas são tantos secretários, subsecretários, coordenadores, diretores, enfim, ninguém poderia conversar? Não é um direito do servidor exigir que alguém, um chefe, alguém apareça para falar? Mas, Pedro, é exatamente por isso que tudo está chegando nesse ponto. Não há diálogo por parte do governo, nenhum setor do governo, e não é só na hora que há manifestações, não. O servidor, a primeira medida que o servidor toma quando ele vê um direito seu sendo atropelado, é ele fazer um ofício institucional, protocolando na prefeitura em busca de respostas. As respostas não vêm. Ele fica falando sozinho e chega todo santo mês quando vem o pagamento e aquele direito sendo atropelado. E ele vai fazendo uma coleção de ofícios sem resposta. E aí faz uma manifestação. Não, antes da manifestação, vem à Câmara, aciona o vereador, aí nós aprovamos aqui audiências públicas, vamos discutir o corte legal tal, vamos discutir o tal. A prefeitura não vem. Aí surge a manifestação como instrumento. Aí vai até a porta da prefeitura, o prefeito aparece na janela, não recebe ninguém, não aparece o secretário. Então, assim, acaba surgindo uma dúvida no servidor e na população, mas uma dúvida que ela é surreal. É obrigação da prefeitura e dos seus secretários atender não só a população quando ela aparece com uma demanda, mas como os seus próprios funcionários, os servidores. E não há esse diálogo. E aí, para que a população fique clara, eu poderia ficar aqui o programa todo elencando problemas, mas só para que a população entenda alguns. Vamos supor, Pedro, que aqui fosse uma unidade de saúde. Eu sou técnico de enfermagem na unidade, você também. Eu recebo insalubridade, você não. Isso não tem explicação. Não precisa de parecer de ninguém. A prefeitura, quando paga a um técnico de enfermagem, ela reafirma ali que existe um direito, e quando ela pega e não te paga, simplesmente fica evidenciado que ela está querendo fazer economia com dinheiro que não é dela. Por que não pagar se a lei garante, se o outro está recebendo? E aí vem a questão do ponto biométrico, que tentaram alguns que se fantasiam de jornalistas, mas não são, agem orientados pelo governo, tentam atrapalhar o movimento dos trabalhadores, manchar o movimento dos trabalhadores perante a sociedade, dizendo que o movimento era contra ponto biométrico. Mentira, Pedro. Ninguém ali é contra ponto biométrico. Eu não seria. Aqui, quantas entrevistas fizemos pela lei dos plantões, para que torne transparente quem deva estar trabalhando. Então, ser contra ponto biométrico seria um contrassenso. Agora, existem leis que garantem e que dão norte ao funcionamento do ponto biométrico. Uma dessas questões é a seguinte: depois que você coloca a sua digital, tem que sair o comprovante do horário que você deu entrada, que você botou o dedo. Aquilo ali é uma forma de você resguardar o trabalhador. Esse ponto que a prefeitura está instalando não dá comprovante para o trabalhador. E que aí depois ele vai perceber, lá depois que ele entra na internet, ou depois que ele vai lá e vai receber no final do mês, que aquele dia que ele botou o dedo, o sistema colocou numa hora equivocada, aí ele sofre desconto, aí ele sofre desconto e ele não teve o comprovante, está ele de novo com direitos sendo deturpados. E aí, isso nas questões de vencimento. Insalubridade que não paga, um ponto que não funciona da maneira correta, auxílio alimentação que foi cortado, adicional noturno, tudo isso tem leis que garantem. E aí você pega
olha só a situação do servidor hoje no município de Macaé. Ele vai para a unidade de saúde, ele não tem um aparelho de pressão na unidade, falta remédio, não tem copo plástico, ele não tem condição nenhuma de trabalho. Essa é a situação de Macaé. E aí a população chega lá, ela vai cobrar de quem imediatamente? Daquele servidor que está ali. Ele na ponta sofre, ele é tão vítima quanto a população corretamente extravasa ali diante de uma má prestação de serviço, o servidor tem que escutar, não tem condição de trabalho, no final do mês não recebe o que é devido, então o servidor está sendo mal, a população e o servidor estão sendo maltratados por esse governo, que na hora que é chamado à mesa para dialogar não quer nem conversar. Então a situação de Macaé é muito grave. E por isso que os trabalhadores agora começam a se organizar e se manifestar de maneira mais contundente, querendo ao menos abrir um diálogo sobre tudo o que está acontecendo. Então, e o nosso mandato, obviamente, solidário aos direitos dos trabalhadores, solidário a todas essas manifestações e vigilante, continuando cobrando desse governo sobre tudo isso, querendo que eles venham à comissão, que eles venham à audiência pública, que eles venham explicar, porque tá muito complicado. Correto, Igor. Espero que estejam esclarecidas algumas dúvidas e também eu sei que ainda tem muita dúvida com relação a esses assuntos, porque realmente ficou tudo muito no ar, ficou muito no limbo essa questão do ponto biométrico, de você estar falando uma coisa, aí a prefeitura não articula de outro lado, não fala, só esvazia o discurso, aí aqui também fica essa questão toda, fica muito perdida, e quem sofre no final das contas é o servidor e a população, que às vezes o servidor também se desestimula, não trabalha da maneira que tem que trabalhar, porque não está recebendo, porque alega isso, alega aquilo, enfim, eu espero realmente que a prefeitura tome alguma providência, que pelo menos vá à mesa conversar e que realmente as coisas possam andar dentro do nosso município. Igor, agora eu vou falar de outra situação. Eu sei que você está visitando as unidades de saúde. Sei que você tem visitado junto com o vereador Amaro Luiz, até um abraço para o vereador Amaro também, e vocês têm visitado, têm caminhado, têm andado por todas as áreas da saúde, seja o HPM, seja o pronto-socorro do aeroporto, seja, enfim, todas as unidades. E o que você tem visto nessas unidades? Qual é o foco desse passeio pelas unidades de saúde? Pedro, eu tenho no vereador Amaro um grande amigo, companheiro de partido, companheiro do bloco de oposição, e nós, em conversas, a gente decidiu que nesse mês de janeiro, que a gente está em recesso parlamentar, e é bom que fique claro, esse recesso é restrito às atividades de legislativas no que diz respeito às sessões ordinárias, mas o trabalho de vereador, ele não para. E a gente combinou do seguinte: vereador, vamos tirar esse mês de janeiro para que a gente visite todas as unidades de saúde do município de Macaé, com o objetivo da gente, ao final, a gente elaborar um grande relatório, um minucioso relatório, objetivando mostrar à população, à sociedade, esse diagnóstico da rede municipal de saúde, de como está a rede municipal de saúde de Macaé. Acho que é uma obrigação desses dois mandatos, principalmente porque não só somos vereadores, mas os dois também membros da Comissão Permanente de Saúde da Casa. E que a gente pegue esse relatório, apresente depois à comissão, que a gente leve ao plenário, apresente à sociedade. Porque, Pedro, essa ideia surge aí tem até um link direto com o debate que a gente estava fazendo aqui anteriormente sobre as manifestações. Não param de chegar reclamações, pedido de ajuda, denúncias do mandato, principalmente desses dois públicos: população que não tem um atendimento que precisa e deseja, e servidores que querem oferecer esse atendimento à população, mas que não têm da prefeitura os instrumentos para que eles consigam oferecer esse atendimento, e ainda pior ainda, chega no final do mês, não tem nem os seus direitos enquanto trabalhador de vencimentos preservados. Então, basicamente, um relatório que trace esse diagnóstico, que mostre o quanto que precisa avançar para melhorar a relação com população e servidor. Hoje eu te digo que a gente já visitou 80% das unidades, faltando pouquíssima coisa aqui na cidade, faltando ainda região serrana. E dizer para você, Pedro, o que eu posso adiantar aqui para você é que nós não temos hoje, seria uma brincadeira
de mau gosto a gente hoje falar de saúde pública em Macaé. Se a gente for então esmiuçar e falar da atenção básica, nós estamos num estado de total colapso das unidades. Porque, falando de uma maneira geral, sem pegar e discutir a unidade do bairro tal, mas falando de uma forma geral do que a gente está vendo, como, Pedro, uma unidade de saúde, de atenção básica, uma estratégia de saúde da família, um posto de saúde, ele pode, por exemplo, os profissionais não terem aparelhos de medir pressão. Ou, por exemplo, tem um porque o médico ou a técnica de enfermagem trouxe o dela de casa. Como que pode você não ter copo plástico em nenhuma unidade de saúde? Em nenhuma unidade de saúde. Como que você pode ir numa unidade de saúde e você ver os profissionais já encararem com normalidade o fato de faltar remédio? Não falta. Você fica 3 meses sem um, aí depois chega esse, aí passa a ficar 3 meses sem outro. Como você vê em cada unidade de saúde o ambiente onde ficam as vacinas que são dadas às nossas crianças, aos idosos, como você vê essas vacinas tendo que ficar em salas, que, Pedro, salas com temperaturas elevadíssimas, o que acaba ultrapassando a temperatura que aquela vacina pode ficar e ela às vezes ficando sem qualquer tipo de efeito. Como que você pode não ter? Você tem ali salas de curativo, mas você não tem uma gase, você não tem absolutamente nada, você não tem o que há de mais básico para você fazer uma saúde básica. Você não tem, Pedro, papel de formulário de recadastramento. E aí você passa, aí olha a situação, eu volto a chamar aqui a atenção, que a população entenda, olha a situação desse servidor, população e servidor. População chega, não consegue ser atendida corretamente, ou com a qualidade que deveria. O servidor frustrado, porque ele quer oferecer, mas como ele oferecer sem essas condições? E o servidor ainda chega no final do mês, não recebe o que lhe é de direito. Então a situação em Macaé está extremamente grave. As UPAs, que a gente já vem falando há muito tempo, final de semana você não vai encontrar. UPA, principalmente final de semana, Pedro, virou posto de informação. Você vai lá, eles vão te encaminhar, falar para onde tem médico. Isso aí você vai achar mais ali, acolá, porque não tem profissional. Então a rede municipal de saúde está em colapso. Essa semana nós tivemos manifestação de moradores na Bicuda. Tivemos manifestação de moradores na Bicuda porque faleceu uma pessoa lá, porque não tinha ambulância no local. Tentaram então botar no carro para levar, não deu tempo, ela veio a óbito. Agora, 2 semanas atrás, nós fomos agora no pátio da Guarda Municipal, tinham lá, Pedro, 8 ambulâncias seminovas, das que a prefeitura comprou em 2012, paradas desde meados do ano passado, paradas no pátio da Guarda Municipal, porque não tem o mínimo de manutenção nos carros. Essas ambulâncias podiam estar tratando e ter salvado a vida dessas pessoas. As unidades, grande parte delas, caindo aos pedaços. Tem unidades com parte delas condenadas pela Defesa Civil. Condenadas pela Defesa Civil e os servidores tendo que ali trabalhar. Então, assim, Pedro, a gente vai ter, eu venho conversando com o vereador Amaro, nós vamos organizar um ato, uma reunião para apresentar com detalhes esse relatório, mas é extremamente grave o que esse governo vem fazendo com a saúde de Macaé. Extremamente grave, o colapso é total. Bom, ok, Igor. Agora eu vou até dar um depoimento meu, até pessoal, mas todo mundo fala que jornalista às vezes não tem que opinar, mas eu opino mesmo, eu falo, isso aí não tem problema quanto a isso, até porque eu mantenho sempre a minha opinião e eu tenho, acho que autonomia para falar, porque eu acompanho Macaé há muitos anos, 15 anos só de televisão dentro de Macaé e acompanho todos os setores públicos, seja da Câmara, seja do Executivo, enfim.
E eu fico muito chateado com a questão da saúde. Hoje em dia, que nem eu falo com os meus amigos, eu tenho medo de sofrer um acidente de carro, ou como tem vários tiroteios também na cidade, pegar uma bala perdida, alguma coisa, que a gente vai para todos os locais, eu vou às comunidades, vou em todos os locais e pode acontecer realmente algum problema. Foi recentemente mesmo eu sofri uma blitz da Polícia Militar, passando ali pela linha, já no horário, até acho que a polícia até foi um pouco exagerada, porque poderia ter ido mais à frente do que comprometer em quem eles estavam parando ali naquele horário. Mas e aí sai um tiro ali, eu posso levar uma bala perdida e vou para um hospital. Eu tenho medo. Seja da rede pública, vou falar bem, seja da rede pública e seja da rede privada. Porque ter plano de saúde em Macaé hoje, acho que no Brasil inteiro, mas em Macaé, então, é certeza de não ser atendido. É melhor ir para o HPM. Por pior que esteja a situação da saúde pública, por mais difícil que esteja, ainda é melhor do que a rede privada. E Pedro, só para que eu quero primeiro fazer um outro registro aqui, que é bom a gente exemplificar. Essa semana tivemos também manifestação, claro que não um outro tipo de manifestação, mas vários servidores no HPM, eles tiraram fotos na escadaria do HPM, se manifestando contra as condições de trabalho. Tivemos relatos no HPM, devido à ausência de máscaras para fazer procedimentos, algumas pessoas, alguns profissionais improvisaram umas espécies de ataduras com esparadrapo colando para sustentar, para você ver as condições. E a gente tem aqui agora o costume de usa-se a palavra crise para esconder por debaixo dela a real motivação das coisas, que é a incompetência e má gestão. Aí tudo agora, crise justifica qualquer incompetência. Onde, na realidade, Pedro, a gente tem aqui que trazer informação e pontuar a verdade. O que falta é gestão, o que falta é saber priorizar. Se Macaé, porque está caindo royalty, está caindo royalty. Mas se Macaé tivesse levado a zero o royalty, o que não é o caso, está longe de ser, ainda seríamos a 34ª cidade com mais dinheiro no país. Hoje somos a 21ª. Agora, o que acontece é que não tem máscara, não tem aparelho de pressão, não tem a gase, não tem o copo plástico, mas foi pago quase 600 mil reais para os fogos do Réveillon. É pago 1.400.000 para o time de basquete profissional, que não tem um jogador de Macaé, traz um monte de cara de fora para jogar a NBB e paga-se 1.400.000. E falta o básico na saúde. Então, na realidade, a gente tem que repudiar o uso da crise como forma de acobertar incompetência e má gestão, que é isso que está acontecendo. Correto. Agora, só para a gente poder finalizar essa parte da saúde também, eu queria falar de uma questão que está assolando o país e já está no mundo também, que é a questão tanto da dengue e a zika, que realmente as pessoas estão ficando zicadas aqui em Macaé. Realmente é uma situação bem difícil. Eu não sei se está faltando fumacê na questão da dengue, eu realmente não estou um pouco por fora desse assunto, porque eu só vejo, é um volume tão grande de gente com dengue e com zika, que eu já não sei em que ponto, em que pé que nós estamos. Pedro, a situação está extremamente grave, alarmante, está todo mundo preocupado, principalmente aí as famílias, as mulheres grávidas, então com um nível de tensão muito alto devido a tudo que está acontecendo. Primeiro, Pedro, queria dizer para você que logo após começou o surgimento disso no ano passado, no segundo semestre do ano passado, e quando nós fomos pesquisar os números, e vimos que Macaé estava como a 5ª cidade no estado do Rio de Janeiro, como a pior cidade, a 5ª pior no combate ao mosquito Aedes aegypti, a 5ª. Nós fizemos uma audiência pública aqui na Câmara, convidamos todos os setores da Prefeitura, alguns compareceram, principalmente aqui alguns representantes da zoonose, que é o setor da Secretaria de Saúde responsável por esse combate direto ao mosquito. E, Pedro, o que a gente já tinha de informação, mas reservado, a gente conseguiu, através da audiência pública, tornar a informação pública para todo mundo.
Os servidores, aí voltamos aqui a falar de como os servidores estão sendo tratados e, consequentemente, a população. Esses servidores não têm qualquer condição de trabalho, Pedro. Eles não têm EPI, eles não têm material nenhum de combate, eles não têm nada. Carro fumacê, ele mesmo admitiu. Nós temos um carro fumacê para a cidade inteira. Um carro fumacê para a cidade inteira. Ou seja, é por isso que somos a quinta pior. Porque a prefeitura, quando ela vai usar os seus serviços de comunicação, ela tenta colocar essa conta na população. Ela tenta tirar a responsabilidade dela da reta. Tenho a mais absoluta certeza, Pedro, nós temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. E nossa população, ela segue um patamar de todas as outras. Eu tenho mais absoluta certeza que a população macaense, ela não é nem mais nem menos descuidada de qualquer uma cidade do estado. Se nós estamos na quinta pior, não é por causa da população, é por causa do governo, é por causa da prefeitura, vide as condições de trabalho. Nós agora no orçamento, nós tomamos algumas medidas, principalmente depois de dialogarmos nessa audiência pública, de estudarmos tudo isso. Primeiro, que nosso mandato foi o mandato que primeiro notificou o Exército aqui do Forte Marechal Hermes, tentando trazê-los para o combate. O que aqueles soldados, o que aquele corpo importante pode auxiliar no combate, levando informação, ajudando o agente, ou etc. Nós oficiamos aqui através de um requerimento da Câmara. Nós também levamos a Fiocruz. A Fiocruz, ela está fazendo vários testes, tentando fazer com que alguns mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados, que eles, quando soltos na sociedade, eles começam a se acasalar com esses outros mosquitos, e o que nasce de um mosquito novo, ele nasce estéril, sem capacidade de reprodução. Ou seja, o Fiocruz está tentando um monte de coisa, e alguns municípios que ele está soltando esse mosquito com resultados satisfatórios. E como eles estavam buscando outros mosquitos no estado, outras cidades no estado do Rio de Janeiro para soltar mosquito, a gente apresentou Macaé com esses índices alarmantes na tentativa de trazer essas experiências para cá. Também, Pedro, na votação do orçamento, nosso mandato colocou dentro das verbas de impositivas, das emendas impositivas, que aí para o telespectador que não sabe, essas emendas impositivas que o vereador pode fazer até 1.400.000, o prefeito tem a obrigação de executar essa verba. Nós colocamos majoritariamente focado para o combate ao mosquito, para ampliar o número de carros fumacês, colocamos dinheiro para comprar carro, colocamos dinheiro para comprar bomba de fumacê, colocamos dinheiro para comprar repelente para distribuição gratuita, principalmente para os baixa renda e gestantes do município de Macaé. Tudo isso, nosso mandato busca assegurar recursos e agora cobrar o governo municipal, já que essa verba é de execução obrigatória, para que ela seja imediatamente, os processos passem a acontecer, para que sejam adquiridos esses equipamentos, esses produtos. Porque os estudiosos dizem que o pico da doença ainda não chegou. Vai chegar lá para o mês de abril, maio, ou seja, que isso não se perca na incompetência e na burocracia. Nós já separamos dinheiro no orçamento, que agora se faça, dê condições de trabalho aos servidores públicos, vamos dar repelente de maneira gratuita para essa população, porque o caso é muito grave, Pedro. O caso é muito grave e não é culpa da população. Volto a dizer, se somos o quinto pior município no combate, não é porque a nossa população ela é mais ou menos cuidadosa do que as outras. A gente segue o padrão. Temos que deixar a população vigilante, melhorando, acompanhando, mas nós não somos piores, nós não somos menos cuidadosos do que os outros. A gente só tem um governo que não age e não dá condição. Essa que é a realidade. Bom, correto, Igor. Agora eu vou fazer uma pergunta a você que também
Todo mundo pergunta toda hora, todo mundo fala, todo mundo sabe do seu real desejo de almejar a Prefeitura de Macaé. É um caminho natural para todo político que passa pela vereança, enfim, que já tem um trabalho constituído. E eu queria saber, vou perguntar hoje de novo, como já perguntei outras vezes, mas vou perguntar hoje de novo, na data de hoje, perguntar, você é pré-candidato à Prefeitura de Macaé? Pedro, sou pré-candidato à Prefeitura de Macaé. Isso já dissemos inúmeras vezes, anunciando essa pré-candidatura. O próprio partido nosso, o PRB, já inúmeras vezes, através de suas campanhas institucionais, do nosso presidente Eduardo Lopes, nosso presidente estadual, já também declarou diversas vezes, e somos pré-candidatos. Somos pré-candidatos, Pedro, porque seria muito natural, se eu buscasse tranquilidade, seria muito simples para mim novamente buscar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Mas na realidade a gente não está em busca de simplicidade ou de facilidade. O que a gente está em busca aqui é de oferecer à população de Macaé um caminho que nós acreditamos que ela não pode deixar de ter à disposição. Essa população, ela decidiu em 2012, de maneira muito contundente, muito firme, ela sinalizou uma vontade de mudar, de viver algo diferente do que ela vinha vivendo. E hoje, para quem anda em cada canto dessa cidade, percebe aquele gosto de decepção, percebe aquela visão de uma pessoa que foi prometido uma coisa a ela e ela não teve acesso a nada daquilo. Então, passado agora esse governo, é fundamental que a gente consiga sinalizar para essa gente, para essa população de Macaé, uma nova alternativa, um novo caminho. E aí nós, que somos oposição desde os primeiros meses desse governo, que durante todo esse tempo denunciamos cada absurdo, cada promessa não cumprida, seja na área do transporte, onde foi prometida uma quebra no monopólio, que nada aconteceu, muito pelo contrário, foram fortalecidas de maneira ilegal e obscura a relação com a empresa City. Seja na saúde, que a expectativa era tão grande por termos um prefeito que é médico, e a gente tem esse cenário de caos que a gente já comentou. Seja na educação, que Macaé teve a pior nota dela na história do IDEB. E aí, como solução, o prefeito traz o secretário, que era do governo anterior, que ele tanto criticava. Um prefeito que criticava de maneira firme o PMDB, e agora faz parte das fileiras do partido do Eduardo Cunha. Então, Pedro, a gente tem que ir para a rua e a gente tem que colocar um novo projeto, um novo caminho à disposição da sociedade. E eu sou pré-candidato porque me sinto preparado para isso. Sou advogado, sou pós-graduado em gestão pública, carrego essa experiência de Câmara, que dá a gente uma oportunidade muito boa de conhecer essa cidade em cada canto, de cada área. Então, a gente, sem sombra de dúvidas, nas próximas eleições, a gente acredita que esse projeto vai atingir o seu ápice e nós conseguiremos mostrar que essa cidade de Macaé, essa cidade tão rica, ela tem condições de, na mesma proporção, também ter políticas tão ricas em qualidade de vida, coisa que ela não vem conseguindo enxergar. Então, sou sim pré-candidato, dialogando com outras lideranças e grupos políticos que pensam como a gente. Nós vamos dialogar com quem pensa como a gente. Quem tem ideias diferentes sobre o futuro de Macaé, que nós não vamos dialogar. A gente vai dialogar com quem pensa igual. E com quem pensa igual a gente está dialogando e buscando construir uma grande frente aí para lutar contra tudo isso. Volto a dizer, com os que pensam como a gente. Não fazemos também questão nenhuma de também trabalhar alianças de quem não pensa como a gente. Agora, reafirmo, sou pré-candidato, por mais que alguns ainda tentem na rua, todo santo dia plantar boatos,
Não, Igor não é mais, até incomodados com o crescimento desse projeto e acaba tentando jogar factoides na rua. Somos sim pré-candidatos e estamos trabalhando muito para que tudo chegue a bom termo e a gente consiga inaugurar uma nova era aqui no município. Bom, correto, Igor. Eu vou agradecer muito. E antes de finalizar o programa, eu vou fazer mais uma pergunta a você, que a população também tem perguntado muito após o sucesso daquele programa que a gente fez, o Macaé em Foco, em formato especial Roda Viva, onde eu e mais 4 colegas jornalistas, a gente fazia você ali no meio e a gente fazendo as perguntas e você respondendo. A gente ficou de fazer a segunda parte, mas tivemos algumas divergências de agenda, pela época de fim de ano, enfim, mês de janeiro, a situação um pouco conturbada também, cada um com as suas agendas, um é da rádio, outro do jornal, o outro da TV, enfim. Eu ainda tenho uma facilidade maior de estar aqui, porque fico pela TV Câmara e pela TV Litoral. Mas para aglutinar os colegas, a gente quer manter ali o mesmo time que fez sucesso, que deu certo, um de cada veículo. Então, eu queria que você falasse, vai ter a segunda parte agora depois do Carnaval, certo? Está todo mundo cobrando, todo dia. Onde eu ando, tem gente cobrando. Pedro, vocês que mandam, eu estou à disposição. Minha agenda está aí para tentar também juntar com a agenda de todos vocês. Eu parabenizo vocês pela iniciativa. Acredito que foi uma iniciativa bastante louvável, porque aí você coloca aqui jornalistas dos mais variados veículos e com visões de mundo, de percepção diferente e falando exatamente. Então, eu estou à disposição para novamente participar e parabenizo vocês pela ideia. Acredito que é uma ideia que veio para ficar e mais uma grande oportunidade de se levar informação para a população de Macaé. Bom, correto. Então eu vou aproveitar, já vou falar com a população também, já mandem algumas perguntas de algumas áreas, enfim, o interesse de vocês, que nesse Macaé em Foco especial que a gente vai fazer, você também vai ter vez, você de casa vai ter vez de mandar, a gente vai selecionar algumas perguntas dentro do contexto e repassar para o vereador Igor Sardinha. Igor, muito obrigado. Lembrando a vocês, maiores informações no site do vereador, www.igorsardinha.com e macaemfoco@hotmail.com. Até breve.